sobre as emendas, atacando o governo, várias pessoas jogando pedra, mas a questão assim é tão ridícula, que no fim dos dias não é que é uma narrativa, é desinformação, porque uma narrativa ainda tem que ter assim, um fundo de verdade. O que está acontecendo agora é uma mentira do início até o fim. Estou querendo atribuir para Bolsonaro uma coisa que ele era até contrário e que ele não tem nenhuma coisa a ver. Como se Bolsonaro estivesse usando o dinheiro público de forma indevida para fazer números absurdos, quem sabe até está envolvido em corrupção. E a Sarita ontem fez essa postagem aqui falando o seguinte: sabe o tal orçamento secreto que a imprensa usa para atacar o governo? Então, Bolsonaro, ele vetou. Bolsonaro vetou a criação desse orçamento. Ué, se Bolsonaro vetou, então por que tem? Será que a Sarita está mentindo? O Congresso derrubou o veto. Ah, rapaz. Agora, uma minoria derrotada lá no Congresso usou a Rosa Weber para mudar esse resultado e a imprensa divulga mais uma vez como derrota do Bolsonaro. E eu acho que a Sarita, ela não está certa só no ponto, quando ela diz que a minoria é derrotada, porque na verdade foi o próprio pessoal que derrubou o veto que agora foi no STF. Não é que eles foram derrotados, não. E aí ela traz aqui uma postagem dela do dia 10 de maio, falando, Bolsonaro vetou a criação da emenda do relator de autoria de Elisiane Gama, do Cidadania. Opa, peraí, Elisiane, aquela senadora da oposição lá da CPI, do Cidadania, partido de esquerda. E estão querendo falar que é Bolsonaro que está fazendo orçamento secreto. Tem algo muito estranho aí. Então, como a gente fala, a gente normalmente traz algumas coisas para provar, e sempre, né, o bom é trazer as matérias da grande imprensa, que é para ninguém ter nenhum tipo de dúvidas. Você vê aqui, o próprio Globo da Vera Magalhães, que se orgulhou, né, de ter botado aí uma pedra no sapato de Bolsonaro, impedido, né, mas essas manobras ilegais do governo com orçamento secreto e tudo mais. Ele escreveu isso no Globo, e o próprio Globo, no dia 17 de março de 2021, nos informava que o Congresso derruba veto de Bolsonaro e dá mais poder a deputados e senadores sobre o orçamento. E aí você vê, a Câmara dos Deputados e o Senado derrubaram nesta quarta-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro que impedia o uso de emendas de relator geral e emendas de comissão para destinar recursos ao orçamento. A decisão é mais um passo do Congresso no sentido de tomar as rédeas das contas públicas. Assim, deputados e senadores terão mais liberdade para alocar recursos. O veto derrubado foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro na LDO, que estabelece regras para a reformulação do orçamento. Então, quem quer acusar Bolsonaro de estar aí, né, fazendo um maracutaias com orçamento secreto, é no mínimo um agente de desinformação. Porque assim é a mentira mais absurda que existe. E aqui vocês podem ver, um documento oficial lá do Congresso, da senadora Elisiane Gama, falando, entendemos que o objetivo da inclusão do marcador de resultado primário RP9 para as emendas de relator poderá ampliar o protagonismo orçamentário do Congresso Nacional com o poder decisório parlamentar de indicação de parcela significativa da execução orçamentária. Nem vou ler o resto. Aqui você pode ver, o parágrafo 3º, a relação das emendas de RP9 com seus respectivos valores, órgãos e ações. Aí, tudo discutido na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. A ideia do tal orçamento secreto vem da esquerda. Olha só, né? Olha só. E aí usam contra Bolsonaro. A imprensa é sensacional. Agente de desinformação. E aí, para complementar o que a Sarita trouxe, você pode ver aqui, o Saul, ele traz aqui o veto de Bolsonaro, que foi derrubado por 439 votos. Por 439 votos, o veto de Bolsonaro foi derrubado no Congresso, na Câmara, e no Senado, 73 votos. Ele diz, trata-se do veto 59/2020. Um dos dispositivos vetados era esse que fazia referência às emendas de relator. Naquele dia, 17 de março de 2021, após pressão da base, o Congresso derrubou esse item e aumentou seu poder sobre o orçamento. Vejam só, né? Tá lá, texto do dispositivo vetado, de relator geral do projeto de lei orçamentária anual, que promove alterações e programações constantes no projeto de lei orçamentária, ou inclusão de novas, excluídas as de ordem técnica RP9. Tá aí. Então, Bolsonaro vetou, derrubou aí
Você vê, apenas 19 pessoas votaram para manter o veto de Bolsonaro. E você vê a cara de pau seguinte, ó. Porque o PSOL também votou fechadinho para derrubar aquilo que hoje eles chamam de farra. O pessoal que fala que é a farra, o orçamento secreto, e foi o pessoal que foi lá cutucar o STF, eles votaram para derrubar. Todo mundo aí votando não. Aí você vê aqui, ó, cidadania, quase todo mundo votando não, menos a Paula Belmonte. No PDT, todo mundo votando não. No PSB, todo mundo votou não, com exceção do Rodrigo Coelho, que votou sim, e o Bira do Pandaré, que se absteve. Também os partidos que foram lá cutucar. E até o PT, ó, todo mundo votou não. Todo mundo votou não. Aí você vê, ó, a decisão de Rosa Weber foi tomada em uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, formulada pelo PSOL e apresentada em junho deste ano. Posteriormente, os partidos Novo, Cidadania e PSB também solicitaram a suspensão da execução das emendas de relator geral. Os pedidos passaram a tramitar em conjunto no Supremo. Isso daqui só está acontecendo por causa das matérias da imprensa, né? É para dar voz à narrativa. É só para dar voz àquela narrativa que existe o orçamento secreto, o tratoraço. Quem lembra do tratoraço? Só isso. Aí o senhor diz, ó, esses partidos foram os mesmos que agora acionaram o STF contra as emendas de relator. E você vê aqui uma coisa que ele diz que parece que faz um certo sentido, né? Sabe por que eles fizeram isso daí? Porque eles tinham ciência de que, mesmo sendo oposição, uma parte desses recursos seria destinada a eles sem nenhum problema, como de fato aconteceu. Você vê, ó, a oposição recebeu 4% do orçamento secreto de Bolsonaro. Foi por isso que eles derrubaram. Se lembra quando teve o tratoraço que o Rogério Marinho, ele veio a público mostrando aí, né? O próprio Humberto Costa falou, ó, senador, olha aqui, ó, olha as emendas aqui. Eita, rapaz. Por isso que eles derrubaram, porque a esquerda sabia, pode receber menos, mas também vai receber. A gente também vai receber umas emendazinhas, porque vai ser o próprio Congresso que vai organizar. Então a gente vai derrubar, a gente quer mais dinheirinho aqui para mandar para os estados. E na boa, é só o Congresso alocando aí uma parte dos recursos públicos para reverter em obras e, sei lá, projetos para a sociedade. Mas tudo que está acontecendo, vocês percebem, né? É só para criar desgaste lá para o governo. E quem disse daqui, ó, é o próprio Estadão, ó. A oposição recebeu o dinheiro aí do tal tratoraço, do orçamento secreto. Tá bom. Você vê, ó, deputados e senadores de oposição receberam 3 bilhões em verbas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Aí você vê o seguinte, Carlos Portinho, senador, não acho que não é um senador bolsonarista nem nada, ele fala o seguinte, ó, o tal orçamento secreto é acompanhado no portal da transparência e no Diário Oficial. Como chamar de secreto algo que está disponível? Como é que um orçamento secreto se está disponível? É igual o PEC da vingança, PEC do calote, né? O que mais que eles falam? Gabinete do ódio. É uma palavra de efeito, é uma palavra gatilho, para tentar gerar alguma emoção nas pessoas, né? Eita, orçamento secreto. E, rapaz, mensalão do Bolsonaro. As RP9, ou emendas do relator, criadas em 2019, só agora são vistas desta forma. Não foi assim em nenhum dos últimos governos. Nenhum. E a Sarita fala, né, senador Portinho, que faz oposição ao Bolsonaro em assuntos que envolvem a pandemia, esclarece que o tal orçamento secreto está devidamente divulgado no portal de transparência e que somente agora a imprensa resolveu criminalizar emendas parlamentares previstas na Constituição. E ele ainda deixou aqui um link, ele deixa um link abaixo para você consultar essas emendas. Lá o link bonitinho, você acha, no portal da transparência. Orçamento secreto presente no portal da transparência. Só que ainda tem uma coisa mais interessante. O Saul Cristos, ele foi atrás, ele faz uma pergunta. Eu não sei se realmente ele chega numa conclusão final que meio que não foi uma derrota para Bolsonaro como um todo. Também não posso falar que foi uma vitória, mas vejam só. Ele falou o seguinte: será que Bolsonaro teve uma derrota? Rosa Weber fez um favor ao governo ao suspender as tais emendas de relator. Entenda, ele acha que a Rosa Weber está ajudando. Não acho que ele está de todo errado, não. Aí você vê, ó, Rosa Weber suspende emenda parlamentar estratégica para Bolsonaro. Essa é a manchete. Quando você olha o subtítulo,
Ministra do STF cita falta de transparência, decisão que atinge Congresso será analisada pelo plenário da Corte. Opa, essa decisão atinge o Congresso, não atinge Bolsonaro. E anteontem, comentei no vídeo ontem até, o Marcelo Ramos, que é a oposição, esse daí ia ser uma posição de um nível que dá nojo, é tipo o Rodrigo Maia, dá nojo. Ele criticou o Supremo. Aí não, hein? Vocês estão invadindo outros poderes. Você vê aqui também, né? O Carlos Portinho tá insatisfeito. O Congresso está insatisfeito. E aí o Saul fala o seguinte, desde o início do governo Bolsonaro, o Congresso busca aumentar a fatia do orçamento sob seu controle. Essa é a razão das emendas de relator. Para a mídia, Bolsonaro recuou do veto que faria essas emendas. Sim, a base chiou, mas Bolsonaro deu uma solução mais sagaz. Você vê aqui, dia 19 de abril de 2021, no G1, orçamento 2021, o governo deve vetar 10,5 bilhões em emendas de relator, diz a Flávia Arruda. E ele falava, alvo de questionamento de órgãos de controle, essas emendas aumentam a fatia do orçamento nas mãos de parlamentares. O anúncio do Planalto de que Bolsonaro iria vetá-las desagradou parlamentares que já se organizavam para a derrubada do veto. E aí depois disso, o governo volta atrás no veto, as emendas de relator após reação da base. Mas o que foi que o Bolsonaro fez? Bolsonaro sancionou a existência das emendas. Quer ter? Beleza, vamos sancionar, vai ter as emendas do relator, mas, dentro desse dispositivo, Bolsonaro vetou alguns trechos que dariam poder total aos parlamentares sobre esses recursos. E o argumento central é exatamente o mesmo que embasou agora a decisão da Rosa Weber. Fere o princípio da impessoalidade. Saiu aqui, ó. O presidente sanciona a LDO com veto à ampliação de programas emergenciais. Aí você vê, emendas. Bolsonaro vetou ainda artigos sobre a execução das emendas do orçamento que deveria observar a indicação de beneficiários e ordem de prioridade dos autos e dava prazo de 130 dias para empenho das emendas de relator geral de orçamento, conhecida pelo identificador RP9. E olha só, o Planalto argumentou que a regra de execução de emendas parlamentares não tem previsão constitucional e contraria o princípio da impessoalidade ao fomentar cunho personalístico nas indicações e priorizações das programações decorrentes de emendas. O governo avaliou ainda que a indicação de beneficiários pelos autores das emendas reduziria a flexibilidade na gestão orçamentária e poderia ter impacto na qualidade do gasto público. Bolsonaro estava preocupado em como esse dinheiro iria ser gastado. Mas Sérgio Moro está lacrando na imprensa, né? Tá lacrador. Só conversa mole. Já a ordem de prioridades retiraria do Poder Executivo a prerrogativa de detalhamento das limitações de despesas. O pessoal foi lá e vetou o trecho. Vai ter as emendas, mas aqui a gente vai tentar organizar aqui no Executivo. Não vai dar poder total para vocês. Vocês estão vendo o nível de desinformação que a imprensa consegue ir só para atacar o governo? É inacreditável. E ele diz, na verdade, Rosa Weber ajudou o governo e arrumou confusão com o Centrão. Entendam, é melhor bater num político do que deixá-lo sem emenda em ano pré-eleitoral. Mas tomara que, por motivos errados, eles façam a coisa certa e dêem o troco no STF e suas arbitrariedades. Briguem. Nessa treta vale ficar de olho, porque tanta gente se comentou, né, sobre esses avanços que vinham sendo feitos contra o Executivo. Quantos casos a gente não viu nos últimos 3 anos que aconteceram aí contra Bolsonaro, que falou, cara, está extrapolando, coisas que até parte da imprensa um pouco mais honesta reconhece, né? Muita gente critica lá a questão, por exemplo, da suspensão do Ramagem. Bolsonaro vai, indica o Ramagem, o Supremo fala, não, o Ramagem não vai poder tomar posse como diretor-geral da PF. Suspendendo assim a nomeação de um diretor-geral. Cara, o que está acontecendo? Várias coisas, e estava todo mundo calado. Aí agora, bateu nas emendas, ano pré-eleitoral, ano que vem de eleição, onde todos os políticos querem ter dinheiro na mão para fazer obra no seu estado, na sua cidade, no seu local, no seu curral eleitoral, falar aqui, ó, eu trago melhorias para a sociedade, vote em mim. É agora.
Será que isso daí pode ser o estopim para uma reação, para tentar colocar alguns freios e contrapesos, né, nessas relações entre os três poderes? Olha, tudo bem. E aí, continuando aqui na questão da Rosa Weber, olha só. Políticos se articulam e vem STF dividido sobre decisão de Rosa Weber de suspender emendas. Totalmente dividida aí, viu? Gostou não. Parlamentares avaliam que a resposta ao STF deve ser dada conjuntamente, em nome da Câmara e do Senado, né? Congresso como um todo. Horas depois da decisão da ministra Rosa Weber de suspender temporariamente as emendas RP9, deputados cobravam uns dos outros que tenham um posicionamento duro sobre o tema nos próximos dias, em defesa das RP9. Eles avaliam que a resposta ao STF deve ser dada conjuntamente. E você percebe, né? Que a Folha de São Paulo aqui não chama de orçamento secreto? Por que não chama de orçamento secreto? Né? Porque agora não dá para bater em Bolsonaro, que é a matéria sobre os deputados. Eles só usam o termo orçamento secreto quando é para tentar desgastar Bolsonaro. Aí você vê, líderes do governo na Câmara falam em risco de crise com o STF se a decisão contra emendas não cair. Crise? Crise entre o Legislativo e o Judiciário? Meu amigo, briguem. Lideranças ligadas ao governo no Congresso dizem que a decisão liminar da Rosa Weber de suspender a execução das chamadas emendas de relator é uma interferência no Legislativo. Mas ninguém chama, né? Ninguém chama de orçamento secreto. Que aqui é a briga entre Legislativo e Judiciário. Se tivesse o Bolsonaro na matéria, aí ia falar, orçamento secreto. Se fosse o governo reclamando, se fosse Bolsonaro pedindo para derrubar, aí seria orçamento secreto. E a manchete é assim: Bolsonaro vai recorrer para Rosa Weber, desistir de derrubar o orçamento secreto. Seria mais ou menos isso daí. Medida assusta, jurista e tudo mais. Veja o que especialistas estão falando, né? Parece, não, o Bolsonaro aqui, né, ele está fugindo da transparência para o gasto público, a gente fica muito preocupado, e vai ter um mensalão de novo. Eles afirmam esperar que a medida seja derrubada no plenário da Corte. Caso não caiam, dizem, uma crise institucional deve se impor. O entendimento dos parlamentares é o de que as emendas estão relacionadas a interesses de grande número de deputados que vão se unir contra o bloqueio. Parece que está chegando a hora aí, né, de uma reação do Legislativo. E um tema similar, que também está dando aí confusão, é a PEC dos precatórios. Você vê, PEC dos precatórios ainda não tem no Senado votos suficientes para ser aprovada. O placar, embora desfavorável ao governo, preocupa a oposição. A PEC dos precatórios ainda não tem no Senado os votos suficientes para ser aprovada, caso passe pelo escrutínio da Câmara dos Deputados. De acordo com o levantamento feito por líderes da oposição, pelo menos 35 parlamentares votariam hoje contra a proposta de Jair Bolsonaro e 46 a favor. Se eu não me engano, são 54 no Senado, né? 2/3 para você conseguir a aprovação. Não é isso? Espera aí. 1/3 seria 27, 2/3 seriam 54. É isso aí. Sobre essa PEC dos precatórios, algumas coisas interessantes, algumas informações que não tínhamos. O Cláudio Humberto fala o seguinte: só os pobres, só o povo pobre, humilde, miserável, não tem lobby na batalha contra a PEC, né? A guerra contra a PEC dos precatórios uniu o poderoso lobby dos banqueiros, e é aqui que eu achei interessante, donos de 70% dos precatórios de 90 bilhões a serem parcelados, e o consórcio de mídia de oposição e políticos, idem. Quer dizer então que 70% aí desse dinheiro pode ser aí ligado aos banqueiros e tá todo mundo dando esse chilique. Tem gente na base até falando que vai ser o pequeno, que não vai receber nada e tudo mais. Sendo que a PEC previa, né, pagamento assim para quem tem dívidas pequenas, 60 e poucos mil, o cara vai pagar tudo agora já nesse primeiro lote. Vai pagar tudo. Dívidas pequenas, pagar. E dívidas maiores vai parcelar. A CETA diz: os milionários usam a máquina de propaganda contra os pobres. Esse é o resumo do lobby contra a PEC dos precatórios. Aí você vê que interessante aqui também, né? Rodrigo Maia, funcionário do Dória, né? Ele estava afastado da Câmara, ele acionou o STF contra a PEC dos precatórios, contra o Lira, na verdade. Tá lá, ó. A Elisa diz:
o secretário de Projetos e Ações do Governo de São Paulo está entrando com mandado de segurança no STF para barrar a PEC dos precatórios. Isso não faz muito sentido, né? Enquanto isso, Dória foge do assunto em público porque tem as prévias pela frente. Saudade da caneta que te ajudava a atrasar o Brasil, né, Rodrigo Maia? E você vê lá, ó, Rodrigo Maia entra com ação no STF para barrar a PEC dos precatórios e acusa o Arthur Lira de abuso de poder ao manobrar votação, porque ele liberou que pessoas votassem remotamente. E o antagonista mesmo diz, ó, Dória se esquiva de perguntas sobre apoio do PSDB à PEC do calote. O antagonista sempre tem que tentar distorcer, né? PEC do calote. Até o Estadão tem um pouco mais de honra, PEC dos precatórios. O importante é manter a narrativa. Novamente os liberais tucanos lado a lado com os comunistas. Alessandro Molon, Fernanda Melchior do PSOL, Kim Kataguiri do DEM, Marcelo Freixo do PSB, que era do PSOL, Vanderlei Macris do PSDB de São Paulo e Joyce Hasselmann, todos unidos. Você vê, ó, deputados pedem que o STF anule rito de votação da PEC dos precatórios. É derrubar o primeiro turno. Não, derruba isso aí, tem que derrubar. Kim Kataguiri, Joyce, PSOL. O MBL, o PSOL é a mesma coisa. O MBL queria subir no carro de som com o PT nas manifestações. E o PT que não quis, falou que o MBL não tem vez. Veja só, né? Veja só. E ainda sobre os precatórios, para botar aí mais lenha na fogueira, a Rosa Weber deu 24 horas para o Lira explicar votação da PEC dos precatórios. Tem que explicar aí, viu, Lira, que votação foi essa daí, que você fez, que você deixou de fazer, por que você deixou as pessoas votarem de forma remota. Dá confusão, viu? O pessoal aí também, o pessoal parece que gosta de uma confusão. Enfim, eu acho que essa matéria aqui desenha bem porque a oposição está tão nervosa por causa da PEC dos precatórios, né? Votos do PDT e PSB deram a Bolsonaro cheque em branco para a reeleição. Tá todo mundo falando, né? Essa PEC aí, meu amigo, vai reeleger Bolsonaro. Não pode. Não é, a preocupação desse pessoal não é a economia, não é o teto, não é o que os investidores vão achar do Brasil, sabe? Não é se o pobre vai melhorar, vai piorar, se vai ter inflação. Não estou nem aí para isso. A preocupação dessa gente é o seguinte: isso vai ajudar Bolsonaro a se reeleger? Vai, então sou contra. Vai ajudar Bolsonaro a se reeleger? Vai, eu sou contra. Isso daqui seria muito bom, sei lá, para os pobres? Sim. Mas vai ajudar Bolsonaro a se reeleger? Vai, então sou contra. Os pobres que se explodam, não tá nem aí para eles.